Hoje o programa Astrolábio está aqui num lugar bem especial dentro da Universidade de Caxias do Sul, é o UX Aquarium, que contém mais de 21 aquários com centenas de espécies marinhas. E aqui ao nosso lado, Nivaldo Pereira, jornalista e astrólogo. Nivaldo, a gente escolheu esse lugar para explicar um pouquinho sobre a era de Aquário. A gente ouve falar que estamos na era de Aquário. Como é que é isso? Então, vamos explicar o que é que acontece, que não é uma coisa aleatória também. Uma linha imaginária atravessando a Terra no meio, a gente tem o eixo da Terra. Ela gira em torno dela mesma, no movimento de rotação, que dá os dias e as noites, em torno do Sol, no movimento de translação, que dá as 4 estações do ano, dá o ciclo de um ano, mas nesse movimento ela também vai fazendo um deslocamento, como se fosse um peão girando, que gira em torno de si mesma, caminha, mas ao mesmo tempo vai se deslocando assim. É esse deslocamento do eixo da Terra, perfazendo um círculo, que a gente vai ter as tais eras. Isso é um movimento chamado de precessão dos equinócios. É o que vai fazendo com que a cada 72 anos, 1 grau do eixo da Terra se desloca no espaço. Então o que acontece? Hoje a gente tem o eixo da Terra aponta para a estrela polar na constelação da Ursa Maior. Mas dentro de algum século já não vai ser mais essa estrela, ela vai ter se deslocado. Só que é um movimento ao contrário do movimento do zodíaco. Ao invés de Áries, Touro, Gêmeos, a gente tem um movimento para trás, um movimento retrógrado. Então o que acontece? A cada 26 mil anos, é tempo pra caramba, é o tempo que a Terra, nesse deslocamento, perfaz o círculo do zodíaco. Significa que a cada 2.160 anos, o eixo da Terra está apontando para um signo do zodíaco. 26 mil aproximadamente por 12, dá mais ou menos isso daí, pouco mais de 2 milênios, que é o tempo de uma era, ou seja, um período da história do desenvolvimento do planeta ou da humanidade em que as energias daquele signo, os temas daquele signo estarão vigentes, dando um tom geral para a própria história. Então o que acontece? A gente está hoje, nesse terceiro milênio, vivendo uma espécie de transição entre a era de Peixes para a era de Aquário. Se a gente fizer um cálculo aproximado, de 2.000 anos aproximadamente, é um pouco mais, 2.160 e poucos anos para cada era, mas se a gente vê, por exemplo, a era de Peixes, que é essa era que a gente está vivendo o seu fim para entrar no começo de Aquário. A era de Peixes começa aproximadamente com Jesus Cristo, que é exatamente se o Novo Testamento, a gente sai de 2.000 anos da era de Áries, que é de 2000 ao ano zero, 2000 antes de Cristo. Então a era de Áries a gente vai ver o quê? Como a era belicosa, de domínio, das guerras, dos estados militarizados, o Império Romano, com sua ascensão também ali, o seu apogeu naqueles séculos que antecederam a chegada do cristianismo, o Velho Testamento, a entrada dos hebreus saindo do cativeiro do Egito, a gente falou isso no programa sobre a Páscoa, é exatamente na era de Áries. Então o que acontece? Nasce Jesus Cristo, que vem trazer uma nova ordem, um reino que não é desse mundo, que se dá em sacrifício para salvar a humanidade, que escolhe os seus apóstolos entre pescadores e diz, vamos ser pescadores de alma, e aí cuja morte passa a simbolizar o começo de uma nova era, o ano zero, o marco mesmo de um período da história que a gente está vivendo até hoje. Então vem passar dessa passagem da era de Áries para a era de Peixes. Então a era de Peixes é a era também das grandes navegações, do mar, foi o que permitiu o descobrimento do Brasil, do Novo Mundo, o nascimento do Buda, que antecede alguns séculos ao nascimento de Cristo, o budismo e o cristianismo, como duas simbologias, dois avatares, dessa nova era. E não é à toa que quando a gente celebra a morte, que é o sacrifício de Cristo, que é uma coisa pisciana, do se sacrificar por todo mundo, a gente come peixe na Semana Santa. O símbolo primitivo do cristianismo era um peixe, os apóstolos eram pescadores. Então é essa simbologia geral que a gente marca um tempo. A gente pode retroceder mais ainda, 4.000 a.C. a 2.000 a.C., a gente cai na Era de Touro. A era que começa exatamente essa civilização ocidental ali no crescente fértil do Nilo, da Mesopotâmia, as construções, a agricultura. Tem uma passagem interessante da Bíblia, que é quando Moisés está recebendo as leis, as tábuas da lei, no monte, e quando ele desce
a população ali está adorando o bezerro de ouro, não é? Eu vou te mostrar já uns postais que eu comprei uma vez numa visita ao Museu Britânico em Londres, que são de 2500 a.C., da Babilônia, e que é exatamente divindades com cabeça de touro, né? O culto ao touro. Era a era de touro ali. Então, Nivaldo, como é que se caracteriza a era de Aquário? A era de Aquário a gente vai pensar, tá, qual é a divindade da era de Aquário? Olha, é esse anjo, esse espírito mediando entre o celeste e o transcendente, é a irradiação da comunicação, é a globalização, é a tecnologia, as comunicações de massa, os instrumentos, a ciência dominando tudo. Então a gente sai assim, vai estar saindo, não é? Porque é um período de transição aí, há muita controvérsia entre os astrólogos, e a gente sabia que ano é que começou a era de Aquário. Aí vai ter várias teorias. Uns dizem que começou na Revolução Francesa, com igualdade, liberdade, prosperidade, são lemas aquarianos, e ali se descobre o planeta Urano, que é o regente de Aquário. Outros dizem que foi nos anos 60, o musical Hair divulgou a música Aquarius. When the moon is in the seventh house and Jupiter aligns with Mars, then peace will guide the planets and love will steer the stars. A internet é uma maravilha aquariana, né? O engenho humano, a ciência que permite um meio de comunicação em tempo real. O conceito de aldeia global é aquariano. Então a gente já está vivendo os sinais da era de Aquário. E a gente esperar também que esse respeito às diversidades, não é? Um retorno também ao antigo, essa síntese entre o arcaico e o moderno, é muito do espírito aquariano. O anjo é um símbolo de Aquário. Não é o aquário da água, que é muito peixe, né? É da água da dissolução. É o aquário do aguadeiro, que irradia o conhecimento superior, que disponibiliza a consciência para todo mundo, a rebelião, todo mundo, o alternativo. Isso é muito do espírito aquariano, desse espírito transgressor. Cada um de nós é um universo, né? Isso é muito do signo de Aquário. Esse imediatismo, essa rapidez, essa velocidade, essa aceleração do pensamento, da informação, é muito Aquário, tanto que é tão novo para a gente que a gente não sabe ainda o que fazer com isso.